cara, nós temos um jogador importante. Nós temos também agora 2 clássicos muito importantes. Nós não temos ninguém no elenco com capacidade de substituir ele. E se a gente quiser renegociar esse contrato, vai ser importante estar numa relação menos conflituosa, né? Mais harmoniosa com o jogador. Então, há uma intenção e uma reação da diretoria do Corinthians de fazer o que o Osmar Stabile fez. Ele não vai mais expor, não adianta. Não vai expor o Memphis Depay. Por mais que lá nos bastidores alguns assuntos surjam, discussões aconteçam sobre o futuro do Memphis no Corinthians, isso muito provavelmente você não vai ver revelado em público. Esquece. A gente traz a informação por apuração, por ouvir, por conversar com as pessoas de dentro, por entender o que está acontecendo e traz aqui a informação. Mas é claro que isso não vai vir a público de maneira oficial da boca de dirigentes do Corinthians, como por exemplo do presidente Osmar Stabile. Então é isso, gente. A situação é muito simples. A declaração do presidente eu acho até que foi boa, importante, ele foi convicto. Temos o contrato, temos que cumprir, é isso, bola para frente. Claro, porque eu acho que é essa a postura que ele tem que ter mesmo, como presidente do Corinthians. Ele tem que colocar o Corinthians acima de tudo, ele tem que mostrar que o Corinthians é um clube sério, que vai sempre tentar honrar com seus compromissos. Está sério, perfeita a declaração do presidente do Corinthians. Se eu fosse assessor do Corinthians, orientaria ele a dizer a mesma coisa. Tá? Agora, isso quer dizer então que o Corinthians em nenhum momento avalia ou pense, estuda o futuro do Memphis e esse contrato? Não, não quer dizer. Aí é informação de bastidor, de apuração, de quem acompanha, de quem traz informação, de quem ouve muita gente, de quem entende o que está acontecendo e que eu posso trazer aqui para vocês situações, coisas que nem sempre o dirigente pode falar em público, pode falar no microfone. É muito comum, quantas e quantas coisas a gente ouve no off, mas no on o cara vai lá e não fala nada daquilo. Normal, compreensível. E acho que o presidente até foi bem na resposta. E esse é o ponto mesmo. E ele não mentiu, não. É isso, tem contrato, tem que pagar e acabou, e um abraço. Agora, que o Corinthians está avaliando o futuro desse contrato, isso o Corinthians está fazendo, mesmo que o presidente não tenha que vir a público falar isso para vocês. Seguindo aqui, vai ter mais Memphis lá na frente, mas eu estou seguindo a ordem cronológica das coisas. Auditoria, fazer uma auditoria dos últimos 20 anos do Corinthians. Ele falou que é inviável, não dá, que ele vai fazer a auditoria da gestão dele e ponto final. Até porque essas averiguações do passado têm que ser feitas pelos órgãos fiscalizadores, não é pela diretoria. Ele reforça sobre a história do Memphis na 8ª pergunta, reforça de que não, isso não foi tratado, e é verdade, isso é discutido, essa possível rescisão ou renegociação do contrato, um desejo, uma intenção do Corinthians para tornar a coisa mais viável. Não quer dizer que ela vai acontecer, e isso não foi tratado de maneira oficial, ninguém sentou com o staff do Memphis até hoje. Então é uma discussão interna ali, em conversas informais, sobre o que vai dar, o que será, né? Como é que o Corinthians vai fazer daqui para frente com essa dificuldade financeira e com um contrato tão complicado para o clube. Depois ele fala de política e intenções, deixa claro que foram só 60 dias, só deu para apagar incêndio, não dá para planejar muita coisa e que ele tem intenção de continuar. É claro que ele tem intenção de continuar. Afinal, ele foi eleito vice-presidente para ser vice-presidente até o final de 2026. Então, na saída do Augusto, ele fica até o fim de 2026. E se tiver eleição indireta, ele vai ser candidato para continuar o trabalho, que eu entendo como ideal. Pô, o Corinthians não sobrevive, cara. A pessoa chegar outro presidente, muda tudo de novo. Os jogadores daqui a pouco vão falar, cara, é possível, mano, sabe? E aí muda as pessoas de novo, para daqui a 1 ano e meio ter outra eleição. Pelo amor de Deus. Nesse ponto, eu tô fechado com a manifestação das torcidas organizadas de que, deixa o Osmar lá até o final de 2026. Sequência do mandato, ele fala sobre isso, mudanças bruscas, aí ele fala de cortar despesas, cortar na carne, é importante. Informação. Com a saída do Alex Santana, do Coronado e de mais um outro, cara, são mais de 2,5 milhões de reais que o Corinthians já diminuiu da folha salarial do elenco. Está cortando uma série de funcionários PJs. Para tirar mas paga multa, ainda mais essas multas que o Augusto Melo fez aos 45 do segundo tempo,
elevou a multa de todo mundo, salário alto, dando mais meses de multa para todo mundo. Tem uma série de jogadores na base que tem multa de 1,5 milhão, pessoas CLT que para mandar embora também tem. Então, assim, para mandar embora, tem que ter muito dinheiro para pagar. Então, assim, o Corinthians precisa cortar na carne, precisa reduzir despesa. Ele está falando muito sobre mudança brusca e corte de despesa, que o Corinthians vai ter que entender essa situação. Isso é um fato. Só que não dá para fazer tudo de uma vez, porque não tem dinheiro para pagar tanta rescisão. Essa aqui é a verdade, e isso que ele disse na entrevista de maneira bem resumida. Precisamos de recursos, se ele fala sobre isso, sobre o Adriano e demais cargos. Cara, quando ele fala sobre ter pessoas das gestões passadas, ele deixa muito claro, e tem gente que era do Augusto, tem gente que era do Andrés, tem gente que era do Duílio, está muito claro que o Osmar não está fechado com ninguém. Porque tem gente ali de tudo que já foi gestão, né? Então, uma mescla. São pessoas que ele confia, que ele conhece, e ele entende que tinham que ter ali pessoas que conhecem um pouco do departamento do trabalho. Porque para fazer tudo o que ele quer fazer em 60 dias, não daria para chegar alguém ali novato, aprendendo, entendendo, preciso entender como é que funciona. Não, agora não dá tempo disso. Foi isso que ele quis dizer. É até compreensível. Mas poxa, vai pôr o Nenê do Posto lá, não tenho nada contra o Nenê do Posto, não conheço o Nenê do Posto, mas eu entendo a torcida falar, por que esse cara? Se não dava para ser outro, será que precisava ter? Não deixa o do Alex Brasil lá, deixa o cara lá. Aliás, o técnico do Sub-20, o Orlando, foi demitido hoje. Deixa o cara lá, sabe? Será que precisa compor tudo isso? É complicado. Mas agora, poxa, o Vinícius Manfred foi de outra gestão. Mas ele não é um bom profissional para o marketing? Traz para o marketing, está lá. Como o Munhoz trabalhou para o Augusto, está lá de volta. Como o Nenê do Posto trabalhou para o Andrés, está lá. Como, quem mais? Não sei. A Raquel, que é a assessora do Conselho Deliberativo, que já trabalhou em outra gestão, mas é uma baita profissional. Enfim, que mais? O Fabinho Soldado está no futebol, nem tem diretor no futebol, então não tem nenhuma mudança nesse sentido. Então, o Rosala, por exemplo, o departamento financeiro tem o Gavioli, que foi do Duílio do Andrés, tem o Rosala, que foi do Augusto. E ambos se dão super bem trabalhando em conjunto no departamento financeiro. Dois caras mega competentes. Então, assim, o Osmar, ele deixa muito claro que ele não está comprometido com ninguém especificamente, que não tem preconceito por ninguém e que vai dar prioridade nesse momento para quem tem experiência nas áreas. É isso, simples assim. Sobre SAF, ele desabafou, né? Desabafou pra caramba ali. Deixou claro que o Corinthians nesse momento não precisa de SAF, mas que precisa de ajuda, os caras precisam se reunir. E ele falou uma coisa que eu falo há muito tempo. Cara, não é possível falar para mim que não tem ninguém no Corinthians. Tem ninguém no Corinthians que sirva. Cara, gente competente com coisa não falta. O que falta é que essas pessoas tenham espaço e poder. É isso que falta. Porque é o que ele falou, não é possível que não tenha ninguém no Corinthians para pegar e dar um jeito naquilo. Vamos ver se com ele isso muda. Mais uma vez, mais uma tentativa. E que por enquanto não tem que se pensar em SAF. Bom, vamos ver até quando. Mudança no estatuto. Ele diz que ele mesmo já pediu, né, com carta isso para o Romeu, mas repito, a mudança do estatuto está em curso, muito bem adiantado, mas isso só vai ser discutido no Conselho após a Assembleia do dia 9. Está muito claro, isso foi dito categoricamente e expressamente pelo Romeu Thomaz Júnior lá atrás, quando a gente foi trazer informação. Já foram feitas as audiências públicas, já foram feitas reuniões com todas as chapas, já foram recebidas diversas propostas. Cara, agora é finalizar o texto e discutir termos deste texto para aprovar o texto e, em seguida, votar no estatuto para botar ele em dia. É isso, só que não vai acontecer antes da Assembleia Geral. O caso do impeachment do Augusto foi o que retardou. O que retardou esse estatuto? O caso do impeachment do Augusto. Poxa, por que o Romeu não põe o estatuto? Cara, esquece. No dia 10, a gente pode ir lá cobrar o Romeu Thomaz Júnior. E aí? O que está faltando? Como é que é? Qual é o status? Quanto tempo? Qual é o prazo? Aí sim. Porque isso está muito claro desde lá de trás. Ficar falando de reforma do estatuto antes do dia 9, esquece. É querer jogar para a torcida. Renegociar com o Memphis. A minha pergunta para ele. Aí eu mandei para ele. Porque eu tenho informação. Como eu disse, eu entendo que
aquela reação dele de não confirmar que pretende avaliar o contrato do Memphis, normal. Aí eu joguei para ele. O Memphis se reuniu com torcedores organizados, admitiu que pretende ficar, que talvez tope negociar alguma coisa ou outra. Aí ali o Osmar vacilou, porque ele disse que não estava sabendo e que não foi procurado. Se procurarem por ele, poxa, aí legal, percebe? Então o Osmar admitiu que toparia renegociar esse contrato, que gostaria de renegociar esse contrato. Mas ele disse que não foi procurado. Mas aí, poxa, acho que ele se expressou mal. É claro, vai vir o Memphis procurar o Corinthians para renegociar o contrato. Isso é claro que não vai acontecer. É o presidente, é o clube que vai ter que propor essa conversa. Que o Memphis pode falar, não quero nem conversar sobre isso. Mas propor o Corinthians pode. E vai que ele topa. Vai que ele, tá bom, se for para eu receber, melhor assim. E tope mudar isso. Mas é o Corinthians que vai ter que propor. O presidente sabe disso. Se expressou mal dizendo que ia aguardar o Memphis entrar em contato nessa. Derrapou, mas no meu entendimento foi só um deslize, uma força de expressão, um cuidado que ele teve para não querer expor, para não falar o que não devia. Enfim, tomou esse cuidado, admitiu que gostaria de ter essa conversa, mas é claro que essa conversa não vai partir do Memphis, vai ter que partir do Corinthians. Que mais? Notas fiscais, atenção aí. Meu amigo Fábio Lázaro fez uma pergunta sobre notas fiscais que não foram encontradas dentro do Corinthians, que o Corinthians estava tentando alinhar, acertar e fazer os pagamentos. Informação para vocês. Essas notas fiscais, respondidas pelo presidente, não se referem às notas que vazaram lá com o blog do Macedo, sobre compras em Guanazes, do Ilho, ou nota fiscal agora da matéria do GE, não tem nada a ver com isso. O presidente não entendeu a pergunta inicialmente, depois ele entendeu, respondeu, mas não ficou claro nem quem perguntou, nem por quem respondeu, sobre quais notas, de quais notas eles estavam falando. E aí eu estou trazendo a informação para vocês. O que aconteceu é o seguinte, a gestão Augusto Melo chegou a pagar jogadores, fazer pagamentos de salário e imagem, sem que essas empresas dos jogadores emitissem as notas fiscais para o Corinthians. É isso. Isso é grave, é sério. Eles descobriram e identificaram. E o que eles fizeram? Deram 30 dias para os jogadores e as empresas deles emitirem as notas fiscais dos pagamentos que foram feitos sem nota. E passaram a avisá-los de que, olha, quem não enviar nota não vai receber. E mudou essa dinâmica, está havendo uma organização no departamento financeiro para organizar, para controlar tudo isso, não perder isso de mão e também arrumar o que foi feito na gestão do Augusto quando pagamentos foram feitos sem que notas fossem enviadas. Sobre estas notas que o presidente se referiu naquela resposta. Muita gente entendeu que eram as notas de compras aí, de gastos pessoais dos ex-presidentes e não tem absolutamente nada a ver com isso. Por isso que eu falei que eu ia trazer bastante informação aqui para vocês dentro de tudo que foi dito. Sobre a Nike, ele avisou que, enfim, que não foi fácil, tudo mais, muita negociação. Deixou claro aquilo que a gente informou, de que o risco de rescisão com a Nike pelo contrato anterior foi o que pesou demais para este novo contrato, mas o contrato novo de fato é muito bom. Última pergunta, ele fala que o sistema é presidencialista, que quem decidiu é o presidente, mas que ele tem ouvido muitas pessoas, e aí ele fala aqui sobre pessoas das gestões anteriores. Ele reforça, não adianta. O Osmar não tem preconceito com quem era de antes, se ele confia, ele vai botar para trabalhar, ele não quer botar ninguém muito novato lá, você pode concordar, discordar, dizer aí se você acha que isso está certo ou errado, mas essa é a postura do presidente, ele reforçou isso nessa pergunta. Quando ele fala que ele toma a decisão, mas ouve as pessoas, eu vou dar um exemplo aqui da Nike. Contrato da Nike. Primeiro que eu acho legal, ele gosta de ouvir os especialistas. Isso é legal. Dependendo do que for, ele chama o Leonardo Pantaleão. Dependendo do que ele for, ele chama o Gavioli ou o Rosala. Dependendo do que for, ele chama o Romeu Tuma Júnior. Ele gosta de ouvir os especialistas antes de tomar uma decisão. Acho isso muito legal. Outra coisa, Nike, por exemplo. Ele fala, Rosala, o que você acha? Você prefere Nike ou Adidas e por quê? Aí o Rosala mostra um estudo sobre os riscos, sobre quanto isso pode custar e tudo mais. E, minha opinião é que tem que ser esse. Romeu, e você? Olha, presidente, de acordo com o estatuto, que pode acontecer isso aqui, melhor esse. Pantaleão, você, diretor jurídico. Olha, de acordo com os riscos jurídicos, isso, minha opinião é essa.
fulano, você... E aí ele tomou a decisão dele. Tá, minha decisão vai ser essa. Ele discordou de alguns e concordou com outros. Foi uma decisão dele, mas ouviu todo mundo. E tomou a decisão dele baseado nos especialistas, no que ele ouviu das pessoas técnicas nesse caso, de fato técnicas, ouviu e tomou a decisão. É sobre isso que ele se referiu nessa questão. O sistema é presidencialista, a decisão é dele, a escolha dos profissionais ele explicou, passei aqui para vocês, e ele toma a decisão numa espécie de colegiado, mas essa decisão é dele, ele assume a responsabilidade, mas depois de ouvir e conversar com várias outras pessoas competentes, cada uma dentro da sua área. Isso que eu achei interessante. Bom, gente, da coletiva é isso. Queria só aproveitar, trazer mais detalhes para vocês sobre alguns pontos que a gente apurou lá. Só um segundinho aqui, ó, que eu vou trazer aqui agora. Bom, anotações. Bom, com a saída de Alex Santana, Giovani e Coronado, realmente o Corinthians baixou cerca de 2,5 milhões de reais. Palácios, de fato, o Austin dos Estados Unidos desistiu da contratação no Palácios. Por que será? Será que de novo é o problema médico? Palácios vai voltar ao Corinthians, o Corinthians não pretende contar com o Palácios. Que mais? Eu vou aproveitar também. Aí aqui, a última informação de hoje. Eu vou dar mais uma informação, segura aí, e um recado importante, tá? Começando pela informação. Aproveita e se inscreve, deixa o like aqui no canal, caramba. Olha só. O Dorival Júnior, fala isso agora? Vamos lá. O Dorival Júnior, ele continua naquela situação. Falei no ao vivo no Gazeta Esportiva de hoje. O Dorival Júnior ganhou uma sobrevida. O entendimento da diretoria do Corinthians é que, olha, precisa dar uma resposta. Essa resposta veio. Houve uma luz no fim do túnel. O time evoluiu, mas ele continua não vencendo. Não venceu o Cruzeiro, não venceu o Botafogo, mas deu uma resposta. O salário foi colocado em dia. A roupa suja foi lavada com o Memphis. O Yuri voltou de lesão. Pela primeira vez ele vai ter Garro, Memphis e Yuri juntos, depois de 125 dias. Desde o segundo jogo da final do Paulista eles jogavam juntos. Bom, você tem os jogadores agora, estamos arrumando a casa, certo? Precisamos de resultado. Houve uma resposta, seguraram ele, o time foi bem no segundo tempo contra o Botafogo fora de casa. Esses dois jogos contra o Palmeiras são determinantes para o Dorival Júnior. Ele continua, ele ganhou voto de confiança, mas ele continua pressionado, muito pressionado. Esse é o ponto. Vai ter que dar uma resposta nos dois jogos contra o Palmeiras. Isso é fato. Garanto a vocês. O Dorival Júnior segue pressionado no Corinthians e vai ter que dar uma resposta nesses jogos contra o Palmeiras, que a diretoria está ali, dando para ele o voto de confiança, mas no limite, tá? E agora, um último recado. Nessa terça-feira pela manhã, a Gazeta Esportiva vai trazer uma matéria importante do interesse de todos vocês corintianos, eu tenho certeza, sobre um assunto, um contrato que, muito martelado, desde a época de campanha de Augusto Melo, que envolve também outros ex-presidentes do Corinthians. Tá certo? Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta com Corinthians Fanáticos. Todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Osmar Stabile, ele deu uma entrevista coletiva negando que vai rescindir o contrato com o Memphis Depay. O jogador holandês tem contrato com o Corinthians até a temporada do ano que vem, meio da temporada, né? E está contente aí com a situação do Corinthians, o jogador que ganha mais de 5 milhões de reais por mês. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!